Capítulo 1. O novo zelador. Miguel, um homem de 35 anos, enfrentava dificuldades financeiras após perder seu emprego anterior. Desesperado por uma oportunidade, aceitou o cargo de zelador noturno no histórico Panteão de Belém, em Guadalajara. Ao chegar para seu primeiro turno, foi recebido por Dom Pedro, o antigo zelador, que, com um olhar cansado, começou a mostrar-lhe as instalações. Este cemitério tem mais histórias do que você pode imaginar, disse Dom Pedro, enquanto caminhavam entre os túmulos antigos. Ele apontou para uma lápide desgastada e contou sobre o vampiro de Guadalajara, uma lenda local que falava de um ser que aterrorizava a cidade no século XIX. Miguel ouviu atentamente, embora mantivesse um ceticismo saudável sobre tais histórias. Enquanto continuavam a ronda, Dom Pedro mencionou outros eventos misteriosos que ocorreram no cemitério ao longo dos anos: desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de figuras sombrias e sons estranhos durante a noite. Alguns dizem que este lugar está amaldiçoado, comentou, com um sorriso enigmático. Apesar das advertências, Miguel viu o trabalho como uma chance de recomeçar. A rotina parecia simples: patrulhar os terrenos, garantir que os portões estivessem trancados e manter a ordem. No entanto, enquanto Dom Pedro se preparava para partir, lançou um último conselho: se ouvir algo estranho à noite, é melhor ignorar. Ficando sozinho, Miguel sentiu o peso da escuridão ao seu redor. As sombras das árvores dançavam sob a luz da lua, criando formas inquietantes. Ele tentou afastar os pensamentos perturbadores, concentrando-se em sua tarefa. No entanto, uma sensação de estar sendo observado começou a incomodá-lo. Enquanto caminhava pelos caminhos de pedra, notou uma brisa fria que parecia sussurrar em seus ouvidos. Lembrou-se das histórias de Dom Pedro, mas balançou a cabeça, tentando afastar as superstições. São apenas lendas, murmurou para si mesmo. Ao concluir sua primeira ronda, Miguel retornou à pequena cabana que servia de escritório. Sentou-se, pegou um livro para ler e tentou relaxar. No entanto, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fora do comum. Decidiu que, na noite seguinte, estaria mais atento aos sons e movimentos ao seu redor. Mal sabia ele que as histórias que ouvirá eram apenas o começo dos mistérios que o aguardavam no Panteão de Belém. Capítulo 2. Filhos no escuridão. Nas primeiras noites de trabalho no Panteão de Belém, Miguel esforçou-se para se acostumar com a quietude opressiva que envolvia o cemitério após o anoitecer. A escuridão parecia ter a própria vida, e o silêncio era frequentemente interrompido por filhos que ele não conseguia identificar. Lembrando-se das histórias de Dom Pedro, tentava racionalizar os ruídos como simples manifestações de um ambiente antigo. Certa madrugada, enquanto fazia sua ronda habitual, Miguel passos suaves ecoando entre os túmulos. Parou, segurando lanterna com mais firmeza, e chamou: "Tem alguém aí?" Apenas o silêncio respondeu. Continuou caminhando, mas a sensação de estar sendo observada tornou-se mais intensa. Decidiu verificar as áreas menos frequentadas do cemitério, acreditando que poderia ser algum invasor ou animal. Ao se aproximar de uma antiga capela em ruínas, ouviu um sussurro indistinto, como se várias vozes murmurassem simultaneamente. O som parecia emanar das paredes de pedra desgastadas pelo tempo. Miguel sofreu um calafrio percorrendo sua espinha, mas reuniu coragem para investigar. Ao entrar na capela, encontrei-a vazia, exceto por teia de aranha e bancos empoeirados. As vozes cessaram abruptamente, deixando em um silêncio ainda mais perturbador. Nos dias que se seguiram, os efeitos aconteceram mais frequentes. As portas que ele tinha certeza de ter fechado estavam abertas ao retorno. Objetos mudaram de lugar sem explicação. Uma noite, enquanto registrava ocorrências no livro de registros, a chama de sua vela tremeluziu violentamente, embora não houvesse corrente de ar. Miguel pediu os olhos a tempo de ver uma sombra movendo-se rapidamente pelo canto da sala. Levantei-se de um salto, mas não encontrei nada. A tensão começou a afetar seu sono. Pesadelos com figuras sombrias e rituais desconhecidos perturbavam suas noites. Durante o trabalho, sentia-se constantemente fatigado, e sua mente vagava para pensamentos inquietantes sobre as histórias que Dom Pedro lhe contará. Decidiu que eu realmente entenderia o que estava apostando, seja confrontando as bases, seja encontrando explicações lógicas para eles. Determinando descobrir a verdade, Miguel começou a explorar áreas do cemitério que antes evitava.
Em uma dessas incursões, notou-se uma cripta parcialmente oculta por vegetação densa. A entrada estava entreaberta, como se alguém tivesse usado recentemente. Com o coração acelerado, decidiu investigar, acreditando que poderia encontrar respostas para os acontecimentos estranhos que o atormentavam. Capítulo 3. O livro antigo. Durante uma de suas rondas noturnas no Panteão de Belém, Miguel notou uma cripta parcialmente oculta por vegetação densa. A estrutura, desgastada pelo tempo, parecia diferente das demais, emanando uma aura misteriosa que despertou sua curiosidade. Decidido a investigar, ele levou os galhos e entrou na cripta, onde encontrou um ambiente sombrio e empoeirado. No centro do recinto, sobre um pedestal de pedra, relacionava um livro antigo, encadernado em couro envelhecido e adornado com símbolos enigmáticos. Miguel moveu-se cautelosamente, sentindo uma estranha atração pelo objeto. Ao abrir o livro, deparou-se com páginas amareladas preenchidas por textos em latim e ilustrações de rituais desconhecidos. Intrigado e consciente do potencial histórico da descoberta, decidiu levar o livro para casa, com a intenção de estudá-lo mais a fundo. Em sua residência, Miguel limpou cuidadosamente o pó que cobria o livro e começou a traduzir os textos. Conforme avançou na tradução, aprenda que se tratava de um grimório, um manual de práticas ocultas, detalhando rituais e pactos realizados no próprio cemitério por uma seita secreta que buscava a imortalidade. As autoridades eram minuciosas, incluindo ingredientes raros, cânticos específicos e dados astrológicos necessários para a realização dos rituais. Além disso, o livro mencionava nomes de indivíduos que participaram dessas práticas ao longo dos séculos. A descoberta deixou Miguel perturbado. Ele sempre ouvia histórias e lendas sobre o Panteão de Belém, como a do Arbol del Vampiro, que narrava sobre um homem misterioso que aterrorizava a cidade e cuja tumba era marcada por uma imponente árvore. No entanto, encontrar provas concretas de atividades ocultas no cemitério era algo que jamais imaginara. As informações contidas no Grimório sugeriram que os rituais ainda poderiam estar sendo praticados, o que explicaria alguns acontecimentos estranhos que ele testemunhou recentemente durante seu trabalho. Conforme mergulhava mais fundo nas páginas do livro, Miguel começou a sentir uma presença inquietante ao seu redor. As sombras se moveram nas periferias de sua visão, e as sugestões inaudíveis ecoavam em sua mente. Apesar do medo crescente, ele sentiu uma compulsão incontrolável de continuar lendo, como se o próprio livro estivesse influenciando. A cada novo ritual que descobria, mais se convencia de que algo sombrio estava enraizado no Panteão de Belém, e que sua vida jamais seria a mesma após aquela descoberta. Capítulo 4. Visões perturbadoras. Após mergulhar nas traduções do Grimório, Miguel começou a experimentar pesadelos intensos. Em seus sonhos, figuras encapuzadas realizavam rituais macabros sob a luz pálida da lua, entoando cânticos em línguas antigas. Essas visões eram tão vívidas que, ao despertar, ele sentia o cheiro de cera queimada e ouvia ecos distantes dos cânticos em seus ouvidos. Durante suas rondas noturnas no Panteão de Belém, as alucinações se intensificaram. Miguel começou a perceber sombras que se moviam rapidamente entre os túmulos e sussurros que pareciam chamá-lo pelo nome. Em uma ocasião, ao passar pela cripta onde encontrara o livro, viu uma figura espectral que desapareceu assim que ele piscou. Essas experiências abalaram profundamente sua sanidade, fazendo questionar a linha tênue entre realidade e ilusão. A exaustão mental e física começou a afetar seu desempenho no trabalho e seus relacionamentos pessoais. Colegas notaram seu comportamento errático e olhar distante, mas Miguel evitava compartilhar suas experiências, temendo ser considerado insano. No entanto, a sensação de estar sendo constantemente observado e perseguido tornou-se insuportável. Em busca de respostas, Miguel decidiu consultar especialistas em ocultismo e história local. Descobriu que o Panteão de Belém sempre foi cercado por lendas de atividades paranormais e rituais secretos. Alguns estudiosos sugeriram que a leitura de textos ocultos poderia abrir portais para outras dimensões ou atrair entidades sobrenaturais. Outros acreditavam que o próprio cemitério era um local de convergência de energias místicas, potencializando as experiências de quem se envolvia com o desconhecido. Determinando a entender o que estava acontecendo, Miguel aprofundou-se ainda mais no estudo do Grimório. Descobriu referências a rituais de proteção e banimento de entidades malignas.
Embora cético, decidiu realizar um desses rituais na esperança de cessar as visões perturbadoras. Seguindo meticulosamente as instruções, reuniu os ingredientes necessários em uma noite de lua cheia. Realizou o ritual no centro do cemitério. Nos dias que se seguiram, as visões diminuíram em intensidade, mas não desapareceram completamente. Miguel percebeu que, embora tivesse conseguido algum alívio, ainda estava profundamente conectado às forças sombrias que permeavam o panteão de Belém. A experiência o deixou mais consciente dos perigos de se envolver com o culto e da necessidade de buscar ajuda para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Capítulo 5. A Seita Revelada. Determinando a desvendar os mistérios que cercavam o panteão de Belém, Miguel mergulhou nos registros históricos do cemitério e da cidade de Guadalajara. Passou horas na biblioteca local, examinando jornais antigos, documentos oficiais e relatos orais preservados ao longo dos anos. Suas pesquisas revelaram um padrão inquietante. Ao longo das décadas, diversas pessoas desapareceram misteriosamente, todas com alguma ligação ao cemitério. Entre os casos mais notáveis estava o de Inácio Torres Altamirano, conhecido como Nachito, um menino que sofria de nictofobia, medo extremo do escuro. Após sua morte prematura, eventos estranhos ocorrem em torno de sua tumba, apresentando atividades paranormais. Além disso, a lenda do Árbol do Vampiro narrava a história de um homem misterioso que, após sua morte, teria se transformado em vampiro, causando terror na comunidade. Conforme aprofundou suas investigações, Miguel encontrou referências a uma seita secreta que realizou rituais no panteão de Belém em busca de imortalidade. Esses rituais envolvem sacrifícios humanos e práticas ocultas destinadas a prolongar a vida dos membros da seita. Relatos antigos mencionaram figuras encapuzadas vistas nas proximidades do cemitério durante a noite, reforçando a ideia de que tais práticas ainda poderiam estar em andamento. Miguel também descobriu que vários membros influentes da sociedade local, incluindo políticos e empresários, estavam associados ao cemitério de maneiras discretas, seja através de doações ou participações em eventos internos. Essa rede de conexões sugeria uma conspiração bem articulada, onde indivíduos poderosos utilizavam o panteão de Belém como palco para seus rituais sombrios. As evidências acumuladas apontaram para a continuidade das atividades da seita nos dias atuais. Miguel percebeu que suas próprias experiências perturbadoras poderiam estar diretamente ligadas a essas práticas ocultas. Determinado a expor a verdade e pôr fim aos horrores que assombraram o cemitério, ele decidiu continuar sua investigação, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia acarretar para sua própria vida. A cada nova descoberta, Miguel sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que estava se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava inicialmente. No entanto, a sua determinação em revelar a verdade e proteger os inocentes o impulsionou a seguir em frente, mesmo quando as sombras do panteão de Belém se fecham ao seu redor. Capítulo 6. O Ritual Macabro. Certa noite, enquanto realizava sua ronda habitual no panteão de Belém, Miguel vigia movimentos suspeitos perto da entrada principal. Escondido nas sombras, observou um grupo de indivíduos encapuzados adentrando o cemitério após o local de fechamento. A curiosidade e o desejo de confirmar suas suspeitas o conduziram a segui-los discretamente, mantendo uma distância segura para não ser detectado. O grupo se apresentou a uma antiga capela situada na parte mais remota do cemitério, um local que Miguel visitou devido à sua atmosfera opressiva. Através de uma janela quebrada, ele poderia observar o interior iluminado por velas dispostas em um círculo ao redor de um altar improvisado. No centro, uma jovem amarrada parecia estar inconsciente, enquanto os membros da seita entoavam cânticos em uma língua desconhecida. O coração de Miguel acelerou ao considerar entre os participantes figuras proeminentes da comunidade local, incluindo políticos e empresários respeitados. A revelação de que indivíduos tão influentes se envolveram em práticas tão nefastas o deixadas atordoadas. Sentindo a urgência de documentar o ocorrido, ele retirou seu celular e começou a gravar discretamente a cena. No entanto, enquanto ajustava o foco da câmera, Miguel acidentalmente esbarrou em uma pedra solta, produzindo ruído que ecoou pela capela silenciosa. Ocorrendo, os olhos dos cultistas se voltaram para a janela. Antes que pudesse reagir, 2 membros da seita saíram rapidamente e o capturaram, levando para dentro da capela.
Amarrado e ajoelhado diante do altar, Miguel foi confrontado pelo líder da seita, uma figura de presença imponente que ocultava seu rosto sob um capuz ornamentado. Com uma voz fria e autoritária, o líder explicou que Miguel havia se tornado uma ameaça ao descobrir segredos que deveriam permanecer ocultos. Como consequência, seria oferecido como próximo sacrifício para garantir a continuidade dos poderes e privilégios dos membros da seita. Enquanto os cultistas preparavam os instrumentos para o sacrifício, Miguel, em um ato desesperado, lembrou-se de um encantamento de proteção que havia lido no grimório encontrado anteriormente. Com dificuldade, começou a recitar as palavras antigas, inicialmente de forma hesitante, mas ganhando confiança à medida que prosseguia. Para sua surpresa, uma rajada de vento invadiu a capela, apagando algumas velas, causando confusão entre os membros da seita. Aproveitando o momento de distração, Miguel conseguiu se desvencilhar parcialmente das cordas que o prendiam. Com um esforço supremo, libertou-se completamente. Empurrando um dos cultistas que bloquearam sua passagem, correu em direção à saída da capela. Apesar de ferido e exausto, a adrenalina o impulsionou a atravessar o cemitério, mergulhando na escuridão da noite enquanto os gritos furiosos dos cultistas ecoavam atrás dele. Ao alcançar os alcances do Panteão de Belém, Miguel sentiu uma mistura de colapso e terror. Sabia que havia escapado por pouco, mas também estava ciente de que os membros da seita não desistiriam facilmente. Com a mente fervilhando de pensamentos, decidi que precisava buscar ajuda e expor a verdade sobre os acontecimentos sombrios que presenciara, mesmo que isso colocasse sua própria vida em risco. Capítulo 7. O confronto. Após sua fuga angustiante do Panteão de Belém, Miguel buscou refúgio em sua modesta residência. O peso das revelações e o terror vívido tornaram impossível qualquer tentativa de descanso. Determina-se, então, a expor a seita e seus rituais macabros. Reuniu todas as evidências que possuía: o grimório antigo, anotações feitas e as gravações que foram realizadas antes de serem capturadas. No dia seguinte, com os olhos marcados pelo cansaço e a mente fervilhando, tive-se à delegacia central de Guadalajara. Lá, foi atendido pelo detetive Ramírez, um homem de meia idade com expressão cética. Miguel relatou minuciosamente os acontecimentos recentes, desde a descoberta do livro até o ritual presenciado na capela do cemitério. Entregou suas evidências, esperando que fossem suficientes para iniciar uma investigação formal. Contudo, à medida que Miguel narrava sua história, observava-se uma incredulidade crescente no rosto do detetive. Ramírez examina superficialmente os itens apresentados. Com um suspiro, devolveu-os a Miguel. Senhor, essas são acusações graves, mas sem provas concretas e considerando o estado emocional em que se encontra, é difícil dar correção ao seu relato. Desesperado, Miguel tentou argumentar, mas foi interrompido por Ramírez. Além disso, as pessoas que você menciona são cidadãos respeitáveis. Acusar sem fundamentos pode trazer consequências legais para o senhor. Sentindo-se impotente e traído pelo sistema que deveria observá-lo, Miguel deixou uma delegacia com o coração pesado. A influência da seita parecia se estender por toda a cidade, silenciando qualquer tentativa de exposição. Nos dias que se seguiram, Miguel notou mudanças sutis, porém perturbadoras, em sua rotina. Telefonemas anônimos, sombras que o acompanham e a sensação constante de estar sendo vigiado faziam parte de sua realidade diariamente. A paranoia começou a corroer sua sanidade, isolando-o de amigos e familiares. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, uma pedra envolta em papel foi lançada pela janela de sua sala. No papel, uma mensagem ameaçadora: "Pare agora, ou sofrerás consequências." O aviso claro e direto intensificou seu medo, mas também reforçou sua determinação. Miguel compreendeu que não poderia contar com as autoridades ou com o apoio de outros. Decidiu, então, enfrentar a seita por conta própria. Utilizando o conhecimento adquirido no Grimório, começou a planejar uma investigação contra os líderes do culto, desmantelar suas operações por fim aos rituais sombrios que assombravam o Panteão de Belém. A preparação envolveu noites em claro, examinando os rituais e identificando possíveis pontos fracos na estrutura da seita. Miguel sabia que a próxima lua seria cheia de momentos em que a seita realizaria seu ritual mais poderoso. Com coragem renovada e ciência dos riscos, decidiu que essa seria sua oportunidade de agir, possivelmente redimir-se dos horrores que testemunhara.
Assim, com o plano traçado e o coração firme, Miguel aguardou a chegada da noite fatídica, pronta para enfrentar as forças obscuras que dominavam o panteão de Belém. Capítulo 8. A verdade negada. Após sua fuga angustiante do panteão de Belém, Miguel buscou refúgio em sua modesta residência. O peso das revelações e o terror vívido tornaram impossível qualquer tentativa de descanso. Determina-se, então, a expor a seita e seus rituais macabros. Reuniu todas as evidências que possuía: o grimório antigo, anotações feitas e as gravações que foram realizadas antes de serem capturadas. No dia seguinte, com os olhos marcados pelo cansaço e a mente fervilhando, tive-se à delegacia central de Guadalajara. Lá, foi atendido pelo detetive Ramírez, um homem de meia idade com expressão cética. Miguel relatou minuciosamente os acontecimentos recentes, desde a descoberta do livro até o ritual presenciado na capela do cemitério. Entregou suas evidências, esperando que fossem suficientes para iniciar uma investigação formal. Contudo, à medida que Miguel narrava sua história, observava-se uma incredulidade crescente no rosto do detetive. Ramírez examina superficialmente os itens apresentados e, com um suspiro, devolveu-os a Miguel. Senhor, essas são acusações graves, mas sem provas concretas e considerando o estado emocional em que se encontra, é difícil dar correção ao seu relato. Desesperado, Miguel tentou argumentar, mas foi interrompido por Ramírez. Além disso, as pessoas que você menciona são cidadãos respeitáveis. Acusar sem fundamentos pode trazer consequências legais para o senhor. Sentindo-se impotente e traído pelo sistema que deveria observá-lo, Miguel deixou uma delegacia com o coração pesado. A influência da seita parecia se estender por toda a cidade, silenciando qualquer tentativa de exposição. Nos dias que se seguiram, Miguel notou mudanças sutis, porém perturbadoras, em sua rotina. Telefonemas anônimos, sombras que o acompanham e a sensação constante de estar sendo vigiado faziam parte de sua realidade diariamente. A paranoia começou a corroer sua sanidade, isolando-o de amigos e familiares. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, uma pedra envolta em papel foi lançada pela janela de sua sala. No papel, uma mensagem ameaçadora: pare agora ou sofrerás consequências. O aviso claro e direto intensificou seu medo, mas também reforçou sua determinação. Miguel compreendeu que não poderia contar com as autoridades ou com o apoio de outros. Decidiu, então, enfrentar a seita por conta própria. Utilizando o conhecimento adquirido no Grimório, começou a planejar uma investigação contra os líderes do culto, desmantelar suas operações e pôr fim aos rituais sombrios que assombravam o panteão de Belém. A preparação envolveu noites em claro, examinando os rituais e identificando possíveis pontos fracos na estrutura da seita. Miguel sabia que a próxima lua seria cheia de momentos em que a seita realizaria seu ritual mais poderoso. Com coragem renovada e ciência dos riscos, decidiu que essa seria sua oportunidade de agir, possivelmente redimir-se dos horrores que testemunhara. Assim, com o plano traçado e o coração firme, Miguel aguardou a chegada da noite fatídica, pronta para enfrentar as forças obscuras que dominavam o panteão de Belém. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.